Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o botânico Ricardo Cardim. É um prazer recebê-lo, Ricardo. O prazer é tudo meu. Bom, Ricardo, a gente tem aqui nas cidades, inclusive na cidade de São Paulo, poucos espaços verdes, né? Como é que a gente faz? Qual que é a ideia para a gente trazer um pouquinho mais de natureza e quebrar um pouco desse concreto que a gente tem espalhado pela cidade? É verdade, as cidades brasileiras elas são problemáticas no que se refere ao verde, porque, como é o caso de São Paulo, né, a cidade cresceu sempre se preocupando com a especulação imobiliária e com o crescimento das avenidas para os carros que cada vez chegam e chegavam mais. Então a cidade foi ficando com poucas áreas verdes. Hoje a gente tem em São Paulo cerca de 2,6 metros quadrados de área verde por habitante, enquanto a ONU recomenda 12 metros quadrados. Então são quase 6 vezes menos verde do que a ONU pede. E isso, logicamente, acarreta na qualidade de vida, na saúde do paulistano, né, com esse pouco verde na cidade. Claro. E aí a gente vem com uma ideia, né, uma das ideias inovadoras, que é justamente o telhado verde. Explica pra gente o que isso significa e como é que ele é feito. Olha, o telhado verde ele é uma solução que, diríamos, cabe como uma luva para uma cidade como São Paulo, porque São Paulo não tem mais espaço para ter áreas verdes novas. E quando tem esse espaço, vira uma briga, como é o caso do Parque Augusta. Então a cidade tem que colocar áreas verdes em algum lugar para conseguir ser sustentável, para conseguir trazer qualidade de vida para as pessoas. E esse lugar é o telhado. Né? Por que o telhado? Porque o telhado é nada mais do que o solo da cidade levado para cima, né? Diríamos assim, a extensão do solo levado para cima. E é um local que hoje é apenas um problema, um ônus ambiental para a cidade, porque não traz nenhum tipo de benefício, só serve mesmo para proteger a edificação. Claro, ele não é utilizado para nada, não há benfeitoria nenhuma. Nenhuma. Né? E o que acontece é que hoje a gente tem tecnologias que permitem criar áreas verdes onde antes era impossível. A gente já tem alguns telhados verdes em São Paulo, como é o caso do prédio da prefeitura, o antigo prédio Matarazzo, mas ali a gente tem 1 metro e meio de terra em cima do prédio. É muito pesado, né? Muito pesado, toneladas, né? Então o prédio tem que ser planejado para receber todo aquele peso. E aí que entra a tecnologia de telhados verdes. A gente tem várias tecnologias no mundo inteiro. Essas tecnologias, em resumo, têm duas coisas que são sempre parecidas, que é o quê? Baixo peso e baixa espessura. Para você conseguir fazer uma área verde em um local que não estava planejado para ter aquela área verde. Isso. Para a gente imaginar, para o telespectador imaginar mais ou menos como é que funciona, é como se fosse uma espécie de tapete, é isso? Isso, é como se fosse uma espécie de jardim resumido. Por que resumido? Você olha de cima, você fala, puxa, aqui tem metros de terra. Mas aí você vai ver, ele é fininho desse jeito. Tá. Né? E ele ainda tem vários, diríamos, dispositivos tecnológicos que permitem economizar água, esfriar a temperatura da cobertura, que economiza o ar-condicionado do prédio e receber pisoteio. Enfim, você tem uma série de tecnologias diferentes, cada uma oferecendo uma vantagem ou diferente que a da outra. Né? Mas enfim, todas têm o mesmo objetivo, que é criar áreas verdes que tragam realmente todo aquele verde que a cidade precisava ter. Uma pergunta para você. Claro. Desculpe, Alessandra. O sistema regulatório do município, quer dizer, a legislação ampara essas iniciativas? Como nós estamos na questão regulatória ou para estimular iniciativas de construir ou de implantar um telhado? Como é que nós estamos nisso? Olha, infelizmente a gente ainda está meio no século XIX com relação a isso, né? Existem boas intenções na Câmara dos Vereadores, por exemplo, mas elas não chegam a ser sancionadas ou a ser efetivamente aplicadas. Então, atualmente, na prática, a gente não tem nenhum tipo de, diríamos, incentivo aos telhados verdes na cidade de São Paulo, né, aumento de áreas verdes, o que já existe em outros países, né? Por exemplo, na Alemanha, na cidade de Berlim, a gente chega a ter 8% dos telhados da cidade verdes. Por quê? Há toda uma série de descontos, impostos e benefícios. Há um incentivo também por parte do governo. Do governo, porque o entendimento é óbvio, né? A partir do momento que eu crio um telhado verde, eu não estou fazendo benefício somente para o meu prédio ou para as pessoas que moram naquele prédio. Claro, é para a cidade como um todo, né? É para a cidade, né? Eu estou economizando na conta dos hospitais públicos, né? Eu estou fazendo uma série de benefícios para todo mundo. Então,
por isso eu mereço ser recompensado de alguma forma pelo poder público. Quais seriam, assim, se você tem, e em relação até a experiências internacionais, qual é a redução? O que efetivamente acontece se você, quando implanta um sistema por metro, por área, quer dizer, o que influencia, como você falou, até na saúde pública? Como é que é isso? Tem alguma medida? Quais os benefícios que a gente assim, poderia sentir, né? Percebidos ao longo de um período? Numa cidade como São Paulo, uma cidade, como disse, muito carente de verde, os benefícios são ainda mais drásticos, né, do que são no exterior, onde as cidades são planejadas e cuidadas para que tenham verde. Então aqui em São Paulo, um telhado verde ele ajuda a reter, por exemplo, a água da chuva. Ele funciona como uma esponja. Chove em cima do telhado verde, ele vai segurar essa água e vai evitar que ela vá diretamente para as águas pluviais, onde vai causar enchentes nas partes mais baixas da cidade, justamente onde estão as nossas avenidas. Ele também funciona para segurar barulhos. A poluição sonora ela é absorvida pelo telhado verde, o que proporciona um sono melhor para os paulistanos e mais saúde, maior capacidade de trabalho. Claro. O telhado verde também segura as poeiras em suspensão. A gente sabe por um estudo da Faculdade Pública da USP, de Medicina da USP, que muitas pessoas morrem em São Paulo por ano por causa da inalação de poeiras. Claro, poluição, né? Poluição. E o telhado verde ele ajuda a segurar essa poeira e ela ser levada pelas águas embora. Então, esse é um serviço muito importante. Outro serviço importante, abrigo da avifauna. Se eu uso vegetação nativa, eu consigo ter uma avifauna especializada, ali, passarinhos da Mata Atlântica, tudo. Isso combate pragas urbanas, como cupins e baratas. Também tem a questão da diminuição da temperatura. Por quê? Um telhado verde, bem feito, né, com plantas nativas, ele libera umidade na atmosfera. Toda a água que é investida nele, então ela retorna de forma de vapor para os nossos pulmões. Na hora que ela volta para os nossos pulmões, ela vai segurar as poeiras, tudo tal, a gente vai respirar um ar melhor. Mas o mais importante, vai diminuir a temperatura. Então a gente tem estudos da Unesp que mostram uma diferença de até 14 graus entre um bairro arborizado em São Paulo, como é a Cidade Jardim, ali perto do Jockey Club, e um bairro sem verde, como é, por exemplo, a região do Brás. Então você imagina que o coitado que mora no Brás tem 14 graus a mais de temperatura, na sua cabeça, né? O que provoca aí, com certeza, vários males, né? Então se tivesse uma cidade como nem Berlim, né, com 8% de telhados verdes aqui de São Paulo, né, com uma legislação respaldando, a gente teria com certeza muito menos doentes nos hospitais, né, a saúde pública, o custo da saúde pública. Isso, e também o custo psicológico das pessoas, claro, né? Claro. Então a gente teria uma cidade muito mais amigável, muito mais confortável para um bem-estar melhor para todo mundo, para a população, todo mundo, né? E é uma coisa que não custa tão caro, né? O telhado verde hoje a gente tem vários fabricantes no Brasil. Os preços são mais ou menos parecidos e fica muitas vezes até mais barato do que um bom telhado com madeira e telhas, né? Basta você ter uma área impermeabilizada. Então, vamos entender um pouquinho ainda melhor como é que funciona esse telhado. Como é que é o processo de montagem dele? O que você utiliza? Se eu já tiver a minha laje, eu já posso que eu faço? Ou também como posso entrar no projeto? Porque na verdade você não pode colocar qualquer tipo de terra, não. Tem que ser algo específico. Não, então né? aí que vem a tecnologia, né? Exatamente, que você explicasse. Então você precisa primeiro escolher a tecnologia que você vai usar. Como eu disse, a gente tem vários disponíveis no mercado. Aqui eu trabalho, é uma terra especial, um substrato desenvolvido no Japão, que é fabricado no Brasil. E essa terra especial, ela permite que você crie jardins a partir de 4 centímetros de espessura desse substrato. Certo. Então, uma coisinha assim, né? E outra coisa legal, como ela foi desenvolvida no Japão tudo já está construído. Então a obra não precisa se adaptar ao Sky Garden, né? É o contrário. É ele que se adapta à obra, né? Então esse negócio é muito bom para retrofit, como é o caso que a gente tem aqui na Vila Paulista, né, de prédios já construídos. E a carga de peso, ela começa em 40 quilos por metro quadrado, isso saturado com a chuva, com a vegetação, tudo. Que é uma carga bem aceitável. Bem amena, né? Para as obras, para os prédios que já estão aí. Exatamente, é uma carga leve, equivale a uma criança por metro quadrado, né? Então é muito leve. Pra você ter uma noção, um jardim normal sobre laje, com terra convencional, ele vai pesar a partir de 600 quilos. Nossa. Então o nosso sistema vai pesar 12 vezes menos do que um telhado com um jardim convencional. A diferença é grande. É grande, né? E se você pensar que países como o Japão, a gente tem terremotos, tem problemas seríssimos, né? Que não pode gerar nenhuma sobrecarga na estrutura, esses produtos foram muito bem desenhados para isso. E aí, isso é uma solução facilmente aplicável a construções novas ou antigas. As novas você pode especificar no projeto, olha, vai ter telhado verde, considere então essa carga de 40, 60 quilos, metro quadrado. Mas também dá para a gente utilizar em construções que já estão feitas, em prédios, edifícios que já estão feitos. Eu diria que assim, 60% dos meus projetos são em prédios que já estão feitos, né? Hoje a gente tem mais de 400 projetos no Brasil realizados
E grande parte deles, ou até maior, o edifício já estava pronto. Já estava pronto. Agora, Ricardo, que tipo de plantas que a gente pode colocar nesse jardim? Então, aí é uma coisa muito importante. No exterior eles usam muito plantas suculentas, aquelas plantas de deserto, gordinhas, que liberam água, né? Porque eles querem economizar água. Só que no Brasil isso não é uma solução boa, porque a planta suculenta, ela acaba, além de ser estrangeira, não tem nada a ver com a Mata Atlântica, tudo, ela acaba não liberando umidade, né? Porque é uma planta de deserto. É uma planta que veio de um local onde não chove. Claro. Você tem que usar aqui no Brasil plantas nativas, né? A gente é o país campeão em biodiversidade do planeta, é o país que mais tem cerca de 20% das espécies do mundo estão aqui, e a gente tem que levar isso em consideração, porque onde hoje estão as cidades, 500 anos atrás eram locais riquíssimos de natureza. Então a ideia, para um telhado verde ser considerado sustentável no Brasil de verdade, ele precisa trazer para cima do prédio aquela vegetação que existiu originalmente antes da urbanização. O que hoje, na verdade, não acontece, isso. Na cidade de São Paulo, por exemplo, ela é rica, claro, a gente sabe em biodiversidade, mas as plantas, 80% são estrangeiras, são de fora? Exatamente. Hoje, cerca de 80% das plantas usadas no paisagismo e na arborização urbana não tem nada a ver com o que existia aqui antes da chegada do europeu. Por que isso, Ricardo? Motivações culturais, né? Quando o paulistano resolve ter seu jardim, o brasileiro resolve ter seu jardim, no final do século XIX, a gente está copiando a Europa em tudo, né? A Europa chega à nossa cidade através da ferrovia, e aí com eles chegam também os imigrantes trazem a cultura do jardim, e a noção de que jardim era algo nobre. Então, nesse momento, com essa cultura que o jardim era algo nobre, as pessoas que tinham dinheiro começaram a fazer jardins na sua casa. Tanto é que a casa deixa de ser... Se você olhar as casas coloniais, elas davam todas para a rua diretamente. Claro, né? Inclusive a gente teve vários casarões aí na Paulista, né, Antônio Carlos? Então, os casarões já vêm com uma conotação diferente daquela casa colonial. Eles já vêm com um cartão de visita na frente, que é o jardim europeu. Então, a pessoa entrar no jardim e fala, nossa, a pessoa tem bom gosto. Que eles trouxeram também as plantas de lá. As plantas de lá. Fora. Então eles tinham a ideia do quê? Eu não quero mato. Mato no sentido pejorativo era o quê? Aquilo que existia no Brasil. Nossa mata original. Nossa mata original. Nossas flores, plantas. Isso era uma coisa ligada ao atraso, ao Jeca Tatu. Eles queriam o europeu. Então eles trazem plantas da Europa, os pinheiros, aquelas... Essa coisa de pinheiro aí, em profusão. Né? Em profusão, ou mesmo aquelas palmeirinhas que vêm da Ásia, mas tudo com selo de qualidade do europeu. Entendi. O europeu pegava aquilo como algo chique, assim. Chique, bacana, né? Então aí eles traziam isso do mundo inteiro, ia para a Holanda, geralmente para a Inglaterra, que eram os grandes centros exportadores de vegetação ornamental, e o Brasil comprava a ideia. Então a gente até hoje é assim. Não é só uma questão de patriotismo, né? É uma questão de que na hora que eu coloco essas plantas estrangeiras... O clima acho que não se adapta também, né? Também tem isso, né, a manutenção é muito mais alta, muito mais doença, gasta mais água. Mas o principal é que na hora que eu faço isso, eu causo a extinção em massa da fauna e da nossa flora. Claro. Por quê? Eu tiro a chance da fauna e da flora se alimentarem ou trocarem. É a polinização, né? Que poderia acontecer. Os animais que poderiam comer frutinhos, né? Que, assim, na Mata Atlântica, muitos passarinhos, borboletas, bichinhos em geral, só se alimentam de determinada espécie. Isso. Elas evoluíram em conjunto, foram milênios evoluindo juntos, né? Então, olha, eu como sua semente, em troca eu libero, eu planto outras árvores, né? Então, assim, tem toda uma troca envolvida. Na hora que eu trago essas plantas estrangeiras por capricho, aí você não tem, na verdade... Você não tem nada disso, só tem aqueles passarinhos generalistas que a gente fala. O que é? Bem-te-vi, sabiá, pardalzinho, essas coisas que a gente vê... Que eles conseguem se adaptar qualquer coisa. Come qualquer coisa, mas as outras 200 espécies ficam para fora. Agora, falando ainda do telhado verde, qual que é a manutenção deste telhado? Olha, é menor do que um jardim convencional, porque são sistemas que reservam água, eles diminuem a irrigação em até 60%. Se você usar plantas nativas, aí você vai ter uma manutenção menor ainda, porque são plantas adaptadas às condições locais. A gente tem conseguido sucesso direto. A gente, por exemplo, fez também, além desse projeto, a gente fez um outro projeto num lugar também com condições extremamente rigorosas, que foi uma ponte em cima do Rio Pinheiros, a ponte de uma empresa química. E essa ponte ela tem 200 metros quadrados de Mata Atlântica plantada no sistema Sky Garden, em 20 centímetros, com árvores. E você imagina o Rio Pinheiros, o corredor de vento que é. Claro. E já está lá desde dezembro, não voou mais. E essas árvores ficam a altura... Até 4 metros, por aí. Até 4 metros? Até 4 metros. Uma base de 20 centímetros. 20 centímetros. Então, assim, 20 centímetros, acho que consegue um rensamento extraordinário. Uma árvore vai segurar na outra, né? Isso é o grande segredo. Uma árvore amarra na outra, que nem na floresta. Né? A gente se inspirou
no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, que você tem várias florestas em cima das rochas. Na pedra, né? Na pedra ali. Segura, né? E ali tem um solo muito Exato. raso, a gente cavou aquele solo, a gente estudou aquilo, e a gente viu que era um solo mineral, com matéria orgânica, que chegava a 20, 25 centímetros. Na pedra já. Na pedra direto. Ela não estava presa na pedra, ela está presa naquele solo. Quer dizer, as raízes vão se... Horizontal. Sim, elas vão se entrelaçando. Isso, e a união faz a força. Você não vê em tempestades que vêm do mar, que são fortíssimas, a árvore voando no centro do Rio de Janeiro. Então elas se seguram, né? Isso que é uma grande questão que a gente ainda não observa nas áreas verdes urbanas brasileiras, é que ela ainda só é idealizada pela estética e não pela função. Então os paisagistas, eles ainda não copiam a natureza brasileira. E a lição está toda na natureza, você não precisa inventar nada. Né, como economizar água, como ter um jardim exuberante. É acompanhar a nossa natureza, acompanhar a as natureza. características do nosso solo, território, vento. É harmonizar. Né? E Ricardo, eu imagino que as pessoas também tenham curiosidade. É possível a gente construir uma horta nesses jardins? Totalmente. Tanto que a nossa empresa, a tecnologia japonesa, é uma empresa que no Japão ganha dinheiro plantando hortas nas coberturas. É que no Brasil eles até acham estranho, né? Quando eles vieram conversar com a gente, estamos com isso em 2007. Ah, vocês vão fazer hortas na cobertura. Eu falei, não, horta aqui não vai dar certo, né? Não que eu não goste, mas é que o paulistano, o brasileiro, ele não tem esse costume. A gente tem costume de comprar os alimentos. Não, mas lá no Japão a gente consegue e tal. Tanto é que hoje eles ganham dinheiro da seguinte forma. Eles alugam grandes coberturas em prédios japoneses. É mesmo, para fazer as hortas. Fazem as hortas lá, criam baias, né? Essas baias são numeradas. E uma área de 4, 5 metros quadrados, por exemplo, até menos, né? Às vezes tem 3 metros quadrados. E aí ali eles alugam aquela baia para uma família japonesa cultivar alimentos. E a família paga, e custa $200 por mês. E aquilo vem para a família. Vem para a família, então... O que eu produzo ali é meu. Exatamente. E aí vai a família com o filho, né? E então, também tem essa questão toda da integração, do lazer, de um processo todo de... Exatamente. Tem toda uma outra visão cultural que a gente não tem aqui no Brasil ainda, né? Ainda. Então aqui é o nosso foco muito na empresa, além de atender, a gente vende gramado, pessoas pisarem, essas coisas todas assim, mas o foco ainda é muito do prédio verde, do green building, que é justamente para você conseguir uma situação de serviços ambientais, vegetação nativa, essas coisas assim. Claro. E a gente falando de cobertura, no prédio da Fundação Casper Libero, que fica na Avenida Paulista, número 900, você fez justamente esse telhado. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito dessa obra específica. Bem, então, essa obra foi uma obra muito interessante porque houve uma grande sensibilidade por parte da Fundação Casper Libero, no sentido de entender que a gente poderia ter ali não só uma área verde, mas uma área verde que reproduzisse a vegetação original da Avenida Paulista. Então essa ideia foi comprada por eles e a Avenida Paulista, infelizmente, também tem perdido muita área verde, né? A gente vê o caso da antiga mansão Matarazzo, que tinham árvores da Mata Atlântica típicas ali, que realmente elas desapareceram. E a trazer de volta essas árvores foi muito gratificante nesse telhado verde, porque a gente fez ali uma área com cerca de 130 árvores da Mata Atlântica, e nesses 20 centímetros de espessura. Para o telespectador entender, esse telhado verde ele tem cerca de 700 metros quadrados. Então, desses 700 metros quadrados, a gente fez uma composição com gramados para os alunos da Fundação Casper Libero poderem usar, deitar, enfim, curtir a natureza. Também com flores nativas para chamar as borboletas, beija-flores, passarinhos. Arbustos, né, para fazer uma barreira contra os ventos, etc., para deixar pequenos ares condicionados naturais. Mas também resgatar a biodiversidade, que isso, então, a gente tem uma área de lá de 40 metros quadrados com Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica reproduz as espécies do Trianon, da Mata do Trianon, né, do Parque Siqueira Campos. Então são árvores como angico, jacarandá, embaúba. É a última reserva, praticamente, dentro da cidade de Mata Atlântica. É a última reserva bem preservada, né? Então a gente trouxe essas árvores daquela região e também uma área mais rara ainda, que é a área de cerrado. Você fala, puxa, mas São Paulo tinha vegetação de cerrado, que a gente pensa em Brasília, pensa em lugares longe de São Paulo, mas São Paulo tinha muito cerrado, tanto que São Paulo tinha o nome de São Paulo dos Campos de Piratininga no passado. Isso há 200, 300 anos atrás. E essa história se esqueceu. Né? E os campos de Piratininga eram no cerrado? Era um cerrado baixinho, né? Um cerrado com arbustinhos, capins diferentes, muito rico. Em cada metro quadrado ali você tinha dezenas de espécies, né? Naquilo que parecia ser um pasto, na verdade era uma vegetação riquíssima. Ela era quase tão rica quanto a floresta, só que em miniatura, só que uma coisa baixa. Então a gente tem região lá do Campo Belo, de Perdizes, tudo alusão a esse nome, né? Dos campos, né? Perdizes tinha muito no meio dos campos cerrados, tal, que eles caçavam.
E isso foi esquecido na cidade. Meu trabalho como ambientalista, como botânico nos últimos anos foi de resgatar essa vegetação. Acabei conseguindo criar 3 parques em São Paulo com essa vegetação. E comecei a pesquisar como é que ela funciona para germinar, para tentar trazer ela de volta para São Paulo. Claro. E aí a gente fez um viveiro na empresa com essas plantas raras, né, do Cerrado paulistano, descendentes das que sobreviveram na malha urbana, ou seja, tem a genética original. E a gente está usando nesses projetos. Então lá na Fundação Casper Libero tem uma área que está no Casper Libero? Está no 3º andar, um pouco mais alto na verdade, porque tem um ático, né? Tem um primeiro andar mais alto, né? Na verdade equivale a um 5º, 6º andar, mais ou menos. Então essa vegetação a gente colocou lá de cerrado, tem uma mancha de cerrado com uma diversidade grande de espécies como por exemplo a língua de tucano, que parece um pé de abacaxi, era uma planta do cerrado que o Anchieta fazia sapato com ela. Olha que interessante. Né? Então ela existiu em profusão ali onde hoje é nosso triângulo, né, do histórico, né? Rua São Bento, aquela região toda. E desapareceu. Então a ideia é que essas sementes dessas plantas possam através do vento, dos passarinhos, serem plantadas em outras áreas da região da Paulista e resgatar um pouco isso. E a gente vai ver nas imagens, essa região, esse espaço recuperado lá na fundação, deu uma vista espetacular da cidade de São Paulo. Quer dizer, que era uma área que não se aproveitava, né? Claro, vira um espaço de convivência com uma vista fantástica. Ver uma parte da cidade, realmente ficou um trabalho maravilhoso, vocês estão de parabéns. Puxa, obrigado, Franquini. E assim, o que é bom, né, é você ver um lugar que só dava problema, né, tanto na pretificação quanto para a cidade, eventualmente, agora se tornar algo realmente de qualidade de vida, de saúde. E uma coisa interessante falar, que as pessoas me perguntam muito, mas Ricardo, e telhado verde não é uma coisa que causa infiltração no prédio? Né? É uma grande dúvida que as pessoas têm. Aí que eu falo, não, ele previne, ao contrário. Por que previne? A explicação é simples. Eu tenho lá uma laje que nem essa da Fundação Casper Libero. Está lá impermeabilizada, está estanque, ou seja, a água não vai. E ela fica ali todo dia tomando aquele solzão e à noite esfria. Todo dia que ela toma aquele solzão, ela vai dilatar. É que nem aquelas pedras grandes que se partem ao meio, que a gente vê no morro, né? Todo dia ela parte. Um dia ela parte. Então, toma aquele solzão, dilata. O corpo dilata. À madrugada, ele esfria, ele contrai. Então, esse efeito de dilatar e contrair faz o efeito araminho, que a gente fala. O que é efeito araminho? Se eu pego um arame e fico assim, uma hora ele se parte. Uma hora se parte. É a mesma coisa com a manta asfáltica, a proteção, a impermeabilização. E na hora que eu coloco um telhado verde, por exemplo, o sistema Sky Garden diminui até 18 graus a temperatura da cobertura. 18 graus, é muito. Ou seja, não vai receber esse calor tão intenso durante o dia. Então, vai manter. Vai manter. Que é uma média. Se eu tenho aquilo que era assim antes, ele fica assim com o Sky Garden. E na verdade ele consegue reter, por exemplo, a chuva, ele consegue reter essa água? Retém, ele segura até 28 litros de água por metro quadrado na parte de baixo. É que nem uma esponja de banho, né? Uma esponja de banho, eu tô tomando meu banho lá e coloco na prateleira. Ela fica ali segurando a água. Fica ali segurando. Em cima tá sequinho. Se eu sentar em cima da esponja, eu não vou molhar. Claro. Mas se eu apertar ela, sai aquela água, né? Quer dizer que isso ao longo do tempo ela vai soltando essa água lentamente ou vai evaporando. É isso? Isso, exatamente. Vai sendo usada pelas plantas, né? E ao mesmo tempo reduz a temperatura da laje. Então essa laje, ela resiste até 120% a mais contra infiltrações. Nossa, quer dizer, as pessoas acham que tem um perigo, é o contrário. É o contrário, ele protege, na verdade. Né? Bom, já que a gente está falando da Avenida Paulista, vamos ouvir agora algumas opiniões das pessoas sobre a avenida. Aqui na Paulista a gente acha de tudo, porque é como se fosse um encontro de todas as culturas, de tudo mesmo. Aqui é como se a gente encontrasse tudo que tem no Brasil. Que a gente vê pessoas de fora, vê as pessoas daqui de dentro, vê roqueiro, vê funkeiro, vê de tudo. Vê-se que é um centro financeiro e um centro também, um ponto que acaba por atrair também os turistas. Ricardo, qual que é a tua relação com a Avenida Paulista? Bem, eu nasci em São Paulo, né, e a Paulista para mim sempre foi um símbolo realmente. Desde criancinha eu vou na Paulista, aliás, das minhas experiências botânicas, muitas foram no Trianon. Eu quando era criança entrava lá, pegava semente, ficava olhando aquilo, né, e continuo isso, né, porque hoje a gente já fez várias campanhas junto com o Trianon também na parte ambiental, por exemplo, da campanha Veteranas de Guerra com a SOS Mata Atlântica, que a gente trouxe o Jequitibá Branco que tem lá. Então a Paulista para mim sempre foi uma coisa associada à casa, né? Algo que realmente faz parte da vida. E eu continuo frequentando a Paulista, porque eu acho que a Paulista, bem a outra moça falou, né? A Paulista
é um local onde todos se encontram, né? É um local de todas as culturas, todas as tribos, e uma grande democracia, né? Eu adoro, por exemplo, ficar sentado no barzinho da Paulista e olhar as pessoas passarem, porque... o Brasil passa ali. Você já não vê isso em outros lugares da cidade. Eu acho que a Paulista... É bem cosmopolita, né? E democrática, como você falou, né? Exatamente. Mas um registro, você que é botânico, nós temos ali na Paulista, na altura do 1909, ainda um remanescente de um jardim que o Burle Marx, como garoto, conviveu. Onde é hoje o Parque Mário Covas, é a parte que sobrou de uma residência, onde o Burle Marx, no começo do século passado, residiu durante 8, 10 anos ali, naquele jardim onde é o Parque Mário Covas. Então essa inspiração botânica, tal, de paisagismo, já tem um grande percussor que foi o Burle Marx, que morou ali quando criança. Verdade, e que bom que puderam preservar aquele terreno, né? Aquele sobrou terreno, ali, né? Foi uma luta intensa. Intensa, né? Imagina, ali tem uma Mata Atlântica muito importante, a gente tem uma população de jacarandás grande ali. Eu conto que a gente tem uns 20 jacarandás. Agora precisa preservar aquela casa do lado. A casa de 1906, que deveria ser... Porque a casa que era do Burle Marx não está mais, e sobrou essa casa, que é de 1906, que é uma casa fantástica, que tem aí um trabalho aí de tentar recuperar e à disposição da sociedade. Exatamente. Aquilo lá, se fosse unido ao Parque Mário Covas, seria realmente um grande ganho para os paulistanos. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, Antônio Carlos. Então, gostaria de fazer as considerações finais. O Ricardo, pela aula que ele deu sobre a cidade de São Paulo, né, sobre uma outra ótica, né, que é essa ótica a gente recuperar as áreas verdes, verdes com uma solução que traz um benefício coletivo, né, com impacto importante na questão da saúde pública, que me deixou surpreso. Eu tinha ideia, não tinha a dimensão que ele colocou, e nos apropriando de tecnologias modernas. E então está de parabéns pela sua iniciativa, e que a gente consiga na região da Paulista prosperar essa ideia juntos aos diversos edifícios comerciais, edifícios residenciais, que certamente um eixo que passa 1,5 milhão de pessoas por dia, de alguma forma, ou por diversos meios de transporte, a gente conseguir melhorar a qualidade de vida. Atuando nessa questão ambiental seria muito importante. Então, Ricardo, obrigado aí pelo seu tempo e pela sua aula sobre uma convivência sustentável. Imagina, eu que agradeço, Franquini, pela oportunidade. E eu acredito que é um sonho possível, sim, a gente ter um dia Paulista verde, né? Ela já é Viva verde. E verde. Viva e verde, né? Nas suas coberturas, tudo. Eu acho que em breve, quem sabe, com empenho, a gente consiga realmente esse sonho. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados, escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.